Quem nunca sonhou em ter vários imóveis, receber aluguel desses imóveis e não precisar fazer nada da vida, simplesmente curtir a vida e viver da renda aí desses aluguéis? E para começar a investir em imóveis não precisa ter muito dinheiro e é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então segura aí. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Lucro e Companhia. Meu nome é Breno Lucarelli e hoje vamos falar sobre fundos de investimento imobiliário. Esse tipo de investimento que tem se tornado cada vez mais popular entre os brasileiros e que tem várias vantagens comparado a outros investimentos, inclusive aos próprios investimentos em imóveis. E para fazer esse vídeo, como tem alguns detalhes aqui, eu procurei estruturar isso daí numa apresentaçãozinha aqui. Então, vamos ver aqui no computador e eu vou explicando conforme forem passando os slides. Bem, então aqui a apresentação, fundos de investimento imobiliário para iniciantes. A gente vai passar aqui pelos seguintes tópicos. A definição, o que são fundos de investimento imobiliário, quais são os 5 tipos de fundos de investimento imobiliário, também chamados de FIIs ou FIIs, as vantagens e desvantagens de investir nesse tipo de investimento, quais são os riscos envolvidos e também finalizando aí em como investir. Então vamos começar pela definição. Essa definição eu peguei aqui da CVM, que é basicamente o que o nome já está dizendo, né? O fundo de investimento imobiliário, ele é um fundo de investimento que vai investir em ativos imobiliários. Mas ele vai tanto dos empreendimentos físicos, aqueles que a gente conhece como edifícios corporativos, shopping, armazém logístico, hospitais e tal. Tem vários tipos de edifícios que os fundos de investimento imobiliário investem, mas também tem aqui outros tipos de ativo imobiliário, como as letras de crédito imobiliário, letras hipotecárias, CEPAC, CRI, enfim, tudo que envolve o setor imobiliário, ele pode ser investido através de um fundo de investimento imobiliário. Então, o fundo de investimento imobiliário, a gente vai ter ali a figura de uma instituição, geralmente uma instituição financeira, que vai organizar o fundo, que é basicamente uma empresa, né, um condomínio, que vai reunir investidores que vão aportar recursos e o administrador, o gestor daquele fundo, vai ao mercado e vai comprar, vai adquirir esses imóveis ou esses ativos imobiliários e com o aluguel ou com os rendimentos auferidos pelos ativos imobiliários, isso daí vai ser repassado aos cotistas, que são os investidores, e o gestor vai ficar ali com um percentual, uma taxa de administração, mas você vai receber, você como investidor, como cotista, recebe a maior parte desse retorno obtido com aquele imóvel. E quais são os 5 tipos de fundos de investimento imobiliário? Eu contei 5, tem gente que coloca aqui como 3, tem gente que coloca como 4, enfim. Eu estou passando para vocês aqui o mais abrangente possível e começando aqui, o principal deles é o fundo de tijolo. O fundo de tijolo é o principal aí que a gente começa a pensar. O fundo de investimento imobiliário ele vai investir em prédios, em lajes corporativos, né, que são andares de prédios corporativos, vai investir em shopping, como a gente já tinha falado, que são os prédios físicos, tem a construção lá, você pode tocar e tal, isso daí é chamado de fundo de tijolo, porque o dinheiro vai ser investido nesses empreendimentos já prontos, já construídos. E a renda ela é obtida basicamente através dos aluguéis pagos pelos inquilinos desses edifícios, dessas construções. A gente também tem os fundos de papel, que são fundos que investem majoritariamente nas dívidas, né, em títulos de crédito que a gente viu aqui, as letras de crédito imobiliário, certificado de recebíveis imobiliários, letras hipotecárias. A indústria imobiliária é uma indústria muito grande que demanda muito investimento e são ciclos longos, né, relativamente longos, entre você adquirir um terreno, aprovar um projeto, construir e vender. Isso daí demanda muito capital. E as construtoras, né, os incorporadores, eles vão em busca de pessoas que queiram investir. A princípio, eles chegam junto aos bancos para solicitar ali, né, um recurso. O banco pode conseguir esses recursos, mas o banco também não quer ficar ali com todo aquele risco, então o banco vai lá e repassa a dívida para investidores, né? Então cada um ali se concentra no que sabe fazer. A construtora que vai construir, o banco que vai emprestar o dinheiro e também arrumar investidores para diluir esse risco, e os investidores
que somos nós, procurando maneiras de empregar o nosso dinheiro para conseguir um retorno aí decente. Então, os fundos de investimento em papel, eles vão investir justamente nesses títulos, principalmente títulos de dívida imobiliário. A gente também tem os fundos de desenvolvimento, que vão investir em imóveis ainda em fase de desenvolvimento, né? Pensar um imóvel na planta, ou então ainda ali na fase do projeto. Esses fundos vão procurar esses tipos de empreendimento, investir e ganhar dinheiro ou na venda do empreendimento, né, no final, quando ele já estiver pronto, ou então mantendo e obtendo a renda de aluguel desse empreendimento. Os fundos híbridos, como o nome já sugere, ele mistura tudo, né? Ele pode investir tanto em empreendimentos já construídos, também um pouco em dívida. Ele não tem uma exclusividade para um tipo de investimento. E por último, a gente tem o fundos de fundos, ou FOFs, né? Que é Funds of Funds, do inglês, e ele basicamente investe em outros fundos de investimento imobiliário. E tem uma grande vantagem aqui em investir em fundos de fundos, que é você já tem a diversificação, né? Você investe em um fundo só e, na verdade, já está investindo em vários outros fundos. E nessas classificações eu também queria fazer um adendo aqui, que principalmente nos fundos de tijolo, a gente tem aqueles fundos mono ou multi-empreendimentos. O monoempreendimento é quando você tem só um empreendimento no fundo. Às vezes o fundo ele é dono de só um prédio comercial, por exemplo, enquanto os multi-empreendimentos ele vai ter ali uma diversificação maior, vai ter um prédio num lugar, vai ter uma laje em outro, enfim, ele está mais diversificado. Isso daí traz um desafio principalmente para o fundo monoempreendimento, que é o risco do imóvel ficar ocioso. Aquele inquilino ali que está ocupando o imóvel, caso ele saia do imóvel, pode ser que você fique ali um tempo sem renda, né? Até o gestor, o administrador conseguir colocar outra pessoa para ocupar aquele empreendimento e voltar a pagar ali o aluguel. Então é uma coisa que a gente precisa ficar ligado, mas hoje em dia, isso daí no começo tinha bastante fundo, né, mono, empreendimento, mas hoje em dia creio que todos os fundos já venham assim com uma característica de multi-empreendimento, mas é bom ficar de olho quando você for investir. Vantagens e desvantagens. Acho que isso daqui é o principal ponto que você tem que pensar quando vai pensar em investir em FIIs, fundo de investimento imobiliário. As vantagens são aquelas inerentes ao investimento imobiliário, né? A gente sabe que o investimento imobiliário ele é o investimento preferido dos brasileiros, principalmente por conta da segurança que ele representa. Afinal, você investe numa casa, num apartamento, você sabe que ela está lá, haja crise ou não haja crise, vai estar lá, vai estar bonitinho, a inflação pode estar comendo solta, você vai ter o imóvel, ele não fica refém disso. Obviamente, você pode ter ali, sofrer um pouquinho no aluguel, o aluguel não acompanha a inflação, alguma coisa assim, mas o imóvel está lá e ele é um ativo seguro. E os fundos de investimento imobiliário compartilham dessa vantagem porque eles também estão investindo em imóveis, principalmente os fundos de tijolo, como a gente já viu. Em segundo lugar, a gente tem aqui a liquidez, né? A liquidez dos ativos financeiros. Coisa que a gente não tem caso fosse comprar um apartamento ou uma casa, o imóvel é pouco líquido. Se você precisar do dinheiro, você tem que colocar a casa ou o apartamento para vender. Primeiro você tem que achar um corretor, anuncia, pode ficar um tempo ali no mercado, dependendo de como o mercado esteja. Pode passar algumas semanas, alguns meses ou alguns anos, dependendo do valor, né, do teu imóvel. Então, imóveis são ativos pouco líquidos e aqui no fundo de investimento imobiliário ele ganha muito mais liquidez porque é o terceiro ponto aqui que a gente vai ver, que é a acessibilidade. E os fundos de investimento imobiliário, eles são negociados em pedaços bem pequenos, que são as cotas. E essas cotas, elas são negociadas na Bolsa de Valores como se fossem ações. É igualzinho você negociar uma ação. Então, você tem ali sempre uma galera querendo comprar e uma galera querendo vender. E aqui a gente vai ver isso daí um pouquinho mais na frente na parte de risco, que pode ser que a liquidez ela caia um pouco, mas no geral é um ativo bastante líquido, sempre tem pessoas ali querendo comprar e vender essas cotas dos fundos de investimento. E conforme ele fica mais popular, mais gente vai ter para comprar e vender essas cotas.
As cotas elas são negociadas em pedaços pequenos, então com 50, 100 reais você já consegue começar a comprar cotas de fundo de investimento imobiliário. A qualidade dos imóveis que estão presentes nesses fundos também é uma vantagem assim, bastante evidente, porque como você está lidando com imóveis grandes e não vale muito a pena para um fundo ficar olhando ali para um apartamentinho pequeno, uma coisa, né, assim, que talvez você como pessoa física vai investir lá, vai comprar e tal, porque é do teu bairro, mas os fundos eles olham para imóveis assim um pouco mais, digamos, encorpados, né? São edifícios localizados em regiões privilegiadas aí da cidade, ou galpões logísticos também posicionados em regiões que estejam aí demandando, que sejam interessantes de investir, e focam em ativos também que tenham algum valor, né? Porque você tem um custo de operar aquele imóvel, e se você diluir muito, se você comprar um negócio muito pequenininho ali, o custo ele é basicamente o mesmo de você administrar, sendo que você não vai ter uma renda que compense aquilo. Então você vai investir em imóveis que sejam de uma qualidade superior para você conseguir diluir esses custos de administração. Você tem também como vantagem a diversificação dos imóveis. Então, por exemplo, se você tivesse, sei lá, 100 mil reais e fosse comprar um imóvel, você provavelmente conseguiria comprar um imóvel se conseguisse comprar isso, né? Na maioria dos lugares, pelo menos nas grandes cidades do Brasil, você com 100 mil não consegue comprar um imóvel, mas vamos supor que você tenha 100 mil e queira investir em imóvel. Talvez você consiga comprar um apartamento ou uma casa, mas se você for para os fundos de investimento imobiliário, você consegue comprar cotas de vários fundos. Você comprando cota de um fundo só, ele já está sendo diversificado, como a gente viu, se for um fundo multi-empreendimento, ele já vai estar diversificado dentro do fundo. Se for um fundo de fundo, também já tem uma diversificação ali, porque ele já está investindo em cotas de outros fundos, mas você pode também comprar vários fundos e você faz a sua diversificação. Você também tem a gestão profissional, como eu falei, são instituições que fazem essas compras, então você tem um negociador profissional lá na hora de comprar, você tem um negociador profissional na hora de vender, inclusive os custos e tal, ele já está incluso ali na sua taxa de administração. E com essa gestão profissional, você também, comparando aos imóveis físicos que você poderia ter, você tem pessoas lá, né, capacitadas e tal, se der um problema na parte elétrica do imóvel ou na parte hidráulica, vai ter gente lá para cuidar, você não vai precisar fazer absolutamente nada, é totalmente passivo esse investimento. Se você fosse comprar o seu apartamento ou a casa, o inquilino pode te ligar ali em determinada hora do dia ou da noite relatando um problema e tal, e você vai ter que atender aquele inquilino. Aqui no FII, isso daí não vai acontecer. Outra vantagem, né, do fundo de investimento imobiliário relativo aos investimentos de forma geral é que ele é isento de imposto de renda. O governo tem como estratégia isentar esse tipo de investimento porque ele fomenta a indústria imobiliária, o segmento imobiliário, que é um gerador de riqueza, é um gerador de emprego e tal. Então, quem investe em fundo de investimento imobiliário tem essa isenção de imposto de renda, que também é uma vantagem quando comparado a outras modalidades de investimento. As desvantagens não são muitas, tá? Eu tô até forçando um pouco a barra aqui, colocando todas essas aí que eu coloquei. Mas vamos lá, compra de oportunidade. O que seria a compra de oportunidade? A compra de oportunidade eu coloquei aqui porque, vamos supor que você tem o dinheiro para investir. Aí você tem lá o teu vizinho que está querendo vender o apartamento dele. E ele está vendendo super barato porque ele vai se mudar e tal, e aquele apartamento dali só está dando dor de cabeça para ele. Ele precisa do dinheiro rápido e ele está colocando o apartamento muito mais barato do que o valor de mercado. Então, você tem a oportunidade de comprar aquele apartamento, aquele imóvel, por um valor muito abaixo do valor de mercado e posteriormente vender ou então alugar. Isso daí é mais difícil de acontecer no fundo de investimento imobiliário porque você tem várias pessoas ali comprando e vendendo, então o valor do imóvel ele vai bater ali muito, vai estar muito perto do valor justo percebido pelos investidores para aquele imóvel. Então é um ponto negativo quando você olha para o investimento em imóvel físico.
Outro ponto é a alavancagem. Quando você compra um imóvel, isso daí é uma das vantagens que já deixou muita gente rica, que é você não precisar do dinheiro, né, do valor inteiro do imóvel para adquirir o imóvel. Você pode simplesmente dar uma entrada de 20, 25, 30% e financiar o restante do imóvel. Você pode pegar aquele imóvel, alugar, e o valor do aluguel é usado para pagar ali os custos do financiamento, e depois de um tempo você vai ter o imóvel para você, sendo que você só investiu aqueles 20, 30% iniciais. Obviamente isso daí depende de muita conta que você tem que fazer para ver se o investimento compensa ou não, mas muita gente já enriqueceu por conta dessa alavancagem, e que o fundo de investimento imobiliário você não teria essa facilidade. Custo, eu coloquei aqui, como eu falei, eu estou forçando um pouco a barra, porque tem um custo sim dos gestores lá, que eles vão fazer esse trabalho todo por você, eles merecem ser remunerados. E esse investimento daí vai ter um custo que gira em torno de 1 a 2%, dependendo do investimento. Isso daí é um ponto que é importante você ver na hora que for investir, mas que você não teria caso tivesse investindo por conta própria, porém você teria outros custos. Então talvez seja elas por elas aí, mas é importante lembrar que isso daí pode ser uma desvantagem. E o quarto ponto aqui negativo eu coloquei que é o crescimento. Isso daí quando a gente olha, quando a gente compara os imóveis, por exemplo, com ações. Ações são empresas que estão explorando o mercado, estão querendo crescer, estão desenvolvendo produtos, têm uma força de vendas, de marketing, e elas podem crescer bastante ao longo dos anos. Enquanto você investindo em imóveis, você não vai ter esse crescimento, você tem algum crescimento ali, porque o imóvel pode valorizar e tal, mas o crescimento ele é muito mais parecido aí com o crescimento da renda fixa, né, que cresce bem pouco. Basicamente, você tem uma remuneração por um dinheiro que você emprestou para alguém. Fundo de investimento imobiliário não é renda fixa, mas ele se comporta um pouco aí como renda fixa nesse caso. Falando em risco, a gente pode dividir aqui de duas formas. A gente tem o risco de mercado, né, geral, e tem o risco de mercado imobiliário. O risco de mercado em geral é o risco que está inerente a basicamente qualquer investimento que a gente faça, né? Pode mudar uma política econômica, pode mudar a taxa de juros, a própria política, né? Os rumos da política podem influenciar os nossos investimentos. Então, problemas externos, né? Guerras e, enfim, o preço do petróleo, blá, 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 que a gente sabe que pode afetar os nossos investimentos. E também tem aqueles riscos inerentes ao mercado imobiliário, que eu coloquei aqui a taxa de ocupação. Você pode ter os inquilinos simplesmente abandonando o imóvel, né, fechando, encerrando o contrato ali, e você se vê sem inquilinos, como você poderia ter caso tivesse, né, um imóvel que o inquilino saiu e você não consegue mais ninguém para colocar por um tempo. Você também pode sofrer com a desvalorização do imóvel, caso aconteça alguma coisa ali na vizinhança, ou o próprio imóvel vai se deteriorando com o tempo, ou as condições econômicas fazem com que o imóvel seja desvalorizado. Isso pode acontecer. Regulamentação do setor, né? Investimento, ele é regulado, então pode ser que algum tipo de regulamentação aí afete os resultados. E também a liquidez. A liquidez, como a gente estava falando, eu coloquei como um ponto positivo, mas ela também pode ser um risco, né? Você investe achando que ele é líquido, mas por alguma condição de mercado pode ser que não tenha comprador e você queira vender as suas cotas e não tenha ninguém para comprar. Então existe também esse risco e é importante você saber disso. Por isso que a gente fala numa estratégia de investimento e não investir numa coisa só, e também investir com inteligência. E é o próximo passo que a gente vai ver aqui, que é como investir. Como investir a gente pode separar aqui em duas partes também. A primeira é como operar esse investimento. Como que você faz? Você abre uma conta numa corretora, pode ser a corretora atrelada ao seu banco, pode ser uma corretora independente. Eu sugiro ir para uma corretora independente porque oferece mais possibilidades de investimento e de preferência uma que tenha custo baixo. E esse daí, inclusive, é o primeiro passo aqui, né, no nosso slide, que é você abrir uma conta numa corretora. Seja para investir em fundo de investimento imobiliário, seja para investir em fundos de investimento no geral, ou em tesouro direto, ou em ações, enfim. Eu considero ter uma corretora
muito importante. Ter uma conta numa corretora muito importante. E a segunda parte é você saber em que você está investindo o seu dinheiro. Afinal, não foi fácil você ganhar o seu dinheiro. Você teve que trabalhar, ou alguém teve que trabalhar e te deixou ali como uma herança, enfim. Você conseguiu aquele dinheiro merecido e deve investir também de forma inteligente. Quanto mais você olhar, quanto mais você pesquisar e se familiarizar com o investimento, melhores são as chances de sucesso com aquele investimento. Então também o segundo ponto aqui é o estudo. Você está vendo aqui é a parte superficial, inicial do que é o investimento imobiliário, e eu te encorajo a buscar mais conhecimento a respeito disso para você ter melhores resultados. Você também vai precisar de um planejamento e de uma estratégia. Isso daqui é basicamente junto, né? Tipo, quanto que você vai querer colocar em investimento imobiliário em relação a outros investimentos que você faça, tipo renda fixa ou renda variável, enfim. Você tem que ter isso daí já planejado, quais são os seus investimentos e como que o fundo de investimento imobiliário vai estar nesse esquema todo de investimento que você tem. E depois você vai para a parte de avaliação. Você vai ver quais são os fundos de investimento imobiliário que estão disponíveis e avaliar aqueles que te interessam mais, dependendo do risco, dependendo do retorno, dependendo da oportunidade que você está vendo. E eu posso falar mais sobre isso em outro vídeo. Se você quiser, só deixa um comentário aí que a gente explora mais esse assunto aqui, como avaliar os fundos de investimento imobiliário. Eu não falo aqui porque senão esse vídeo vai ficar mais longo do que ele já está. O outro passo, que é o passo que você realmente está sentindo a temperatura da água, que é você fazer o investimento em si, ir lá e comprar o fundo, ver como é que funciona e tal. E depois que você tiver comprado, você vai acompanhando esse investimento. Você não simplesmente esquece que ele está lá. Você não precisa acompanhar todo dia, mas você acompanhar ali uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, é importante para você ver se aquele investimento ainda faz sentido, ou para ver se aquilo dali não representa um risco e tal, você viu alguma coisa ali que você não gostou, ou se você acha que deve comprar mais daquele investimento, né? Você deve investir mais naquele fundo, que é a parte de acompanhamento. E aí você vai ficar sempre fazendo isso. Você vai estudar, vai ver onde se encaixa no seu planejamento, vai avaliar, vai investir, vai acompanhar. Isso daí é um ciclo. Isso daí vai se repetir por muitos e muitos anos e provavelmente você vai ter cada vez mais sucesso porque você vai aprender mais e vai fazer de maneira melhor. Quando for começar, caso você ainda esteja um pouco inseguro, começa com um pouquinho de dinheiro, começa ali com 50, 100, 200 reais, o que for, né, assim, aceitável para você e vai testando, vai vendo como funciona. Aqui não tem muita pressa. O que eu tô falando é estudar, se planejar e começar a investir. Isso daí é o que vai te levar ao sucesso, seja com fundo de investimento imobiliário, seja com ação, com tesouro direto, com o investimento que você quer fazer, inclusive aqueles que não estão dentro do mercado de ativos, né, financeiros, mercado de capitais. É sempre importante a gente aprender mais. E aqui que eu termino o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative as notificações. Se acha que alguém vai aproveitar desse conteúdo, compartilha com essa pessoa ou compartilha nas redes sociais. E se quiser tirar alguma dúvida, é só escrever aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, um abraço, tchau, tchau.